a algo que é novo na política nacional. Uma ideia que já surgiu em outros países e que estão tentando colar por aqui. Você quer saber direito do que se trata? Quem vai contar para a gente é o Olavo Soares. Olavo, boa tarde. Boa tarde, Rodlene. Boa tarde, pessoal. Pois é, a gente tem dito que as eleições desse ano estão diferentes, estão inusitadas, por uma série de fatores, como, por exemplo, o excesso de candidaturas, a briga judicial, que pelo jeito vai muito longe, a grande possibilidade de termos o fim da polarização PT e PSDB, mas tem ainda um componente adicional que mostra como 2018 está um ano distinto. Então, eu estou me referindo ao sucesso que até o momento tem feito as plataformas números e como tem encaixado essa arrecadação na estratégia da campanha. Eu conversei com o Basileu Margarido, que é o coordenador financeiro da candidatura da Marina. Ele falou que o partido não encara as doações virtuais via vaquinha apenas como uma maneira de engordar o caixa de campanha, e sim como um modo de criar um vínculo maior entre a candidatura e os eleitores. Talvez nem tanto pelo valor arrecadado, mas pelo número de pessoas envolvidas. Essa atitude de querer contribuir, né, para uma candidatura, para um projeto político, principalmente no momento em que a sociedade está arredia, né? Não pode nem ouvir falar em política, em político que quer manter distância, né? E as vaquinhas para campanhas eleitorais, elas não são novidade, mas elas se tornaram mais importantes em 2018 porque essa vai ser a primeira eleição para presidente com a proibição das doações de pessoas jurídicas. Apenas pessoas físicas podem doar campanha. Para a campanha, melhor dizendo. E a outra fonte de recursos dos partidos políticos e das campanhas é o velho e bom dinheiro público, que vai chegar até as candidaturas por meio do fundo partidário ou também pelo Fundo Especial de Campanhas, que é um fundo que vai render nesse ano 1 bilhão e 700 milhões de reais que vão ser distribuídos aos partidos políticos. Com isso, a análise dos partidos é de que as vaquinhas crowdfundings estão chegando para ficar e vão se tornar algo até constante na política brasileira, até para reverter um quadro muito comum aqui no Brasil, que é de que pessoas físicas não doam para campanhas. Essa também é a avaliação do Partido Novo. O presidente do partido, o Moisés Jardim, conversou com a gente e expôs o ponto de vista do partido nesse sentido. Sim, a primeira experiência que a gente tem nisso, alguns candidatos acho que não tinham ainda a percepção do quanto que esse crowdfunding podia contribuir para as campanhas. E eu acho que nas próximas a gente vai ter participação de mais candidatos e certamente vai ser a sociedade como um todo vai perceber que a melhor maneira de se participar de financiar a campanha eleitoral é dessa forma, e não através de dinheiro de impostos do contribuinte, né? O Novo também tem se animado com o crowdfunding, porque o pré-candidato do partido à presidência, o João Amoedo, tem tido uma arrecadação muito expressiva. Números de junho mostram que até aquele mês passado, ele já tinha arrecadado 250 mil reais, o que é um número até surpreendente, dado que o João Amoedo, até o momento presente, não está tendo um desempenho dos melhores nas pesquisas de intenção de voto. Sobre essa questão que o Basileu da Rede comentou, de considerar o pequeno doador mais do que uma fonte de recursos, e sim um parceiro, o que também tem a ver com o que o Moisés do Novo disse, que é o de ver a doação como participação da sociedade. Dá para traçar um paralelo com isso entre o que a gente viu nos Estados Unidos nas eleições presidenciais de 2008. Naquela ocasião, que foi a primeira em que o Obama foi eleito presidente dos Estados Unidos, a campanha dele arrecadou 76 milhões de dólares. E uma parte expressiva desse valor veio de doações pequenas, de 50, 70, 100 dólares. Nos Estados Unidos existe já uma cultura de doações de indivíduos, doações individuais, mas isso nunca se deu de maneira tão expressiva como naquela ocasião. Muitos analistas consideram que esse fator foi determinante para que a campanha do Obama vencesse as eleições daquele ano, Madeleine. Madeleine? Madeleine está sem áudio. Aí, aperta o botão. Vamos ver, senhoras e senhores. Apertei Tcharam! o botão, Brasil! Vai, Corinthians! Olha que aprendizado! Vai, Corinthians! Então, eu trabalhei com o Patrick Schmidt, que foi o organizador de redes sociais da campanha do Barack Obama para a presidência da República. E eles, na verdade, aproveitaram algo que já existe na sociedade norte-americana,
que é essa questão de contribuir para as coisas com as quais você acredita, e transformaram isso numa máquina de gerar o patrocínio para essa campanha via tickets menores. O que você sempre teve nas campanhas presidenciais norte-americanas era muita gente que tem mais fôlego financeiro contribuindo com doações significativas. Como, por exemplo, você tem muita gente que tem grana que contribui para universidades, que contribui para projetos sociais, que contribui para vacinação. Você vê, sei lá, o que o Bill Gates faz pelo mundo. Esse tipo de gente nos Estados Unidos sempre contribuiu. Aliás, também porque as leis norte-americanas são muito rígidas com a retenção de patrimônio. É outro tipo de cultura, não é uma cultura como a nossa. A pessoa que consegue, numa sociedade, guardar muito dinheiro, ela tem nos Estados Unidos essa cultura de retribuir a sociedade que propiciou a ela tanta prosperidade, um pouco da forma de conseguir prosperidade. Ela vai ensinando as outras pessoas a pescar. Isso você não tem aqui no Brasil. Mas algo que pode ser copiado, talvez não seja o ticket grande, mas o ticket pequeno, essa doação de R$20, de R$30, de R$50, você vê muito. As pessoas estão dispostas, sim, a contribuir para as causas em que elas acreditam, porque hoje elas são forçadas a contribuir para as causas em que elas não acreditam via impostos. A gente vê como os nossos impostos são gastos em esbanjamento, em luxo, em compras desnecessárias, em prioridades que não são as nossas. Então, quando a pessoa tem uma folguinha ali, ainda que seja pequena, ela acaba contribuindo sim. Resta saber se isso será o suficiente para colocar no parlamento e nos cargos executivos as pessoas em quem o povo realmente acredita. Eu acho que nos cargos executivos não, mas no parlamento eu tenho fé de que muita gente financiada pelo povo, muita gente em quem o povo acredita, vai conseguir, sim, os seus assentos com base nesses financiamentos, viu, Olavo? Eu também acho, Lene, acho que isso vai realmente ser decisivo. A gente só lamenta, né, e eu acho que você vai concordar comigo, como o Brasil se mostra atrasado em alguns casos. Eu esbarrei aqui na minha mesa, deu uma tremida, não tem um terremoto na minha casa, tá, pessoal? Mas continuando, porque a gente vê que o Brasil, que nos Estados Unidos, ou melhor dizendo, essa questão do Obama foi em 2008. Então já se vão 10 anos e a gente ainda tá patinando. Em 2008, quando o Obama ganhou aquela campanha de maneira muito importante, eu acho, sobre